Fala pessoal, bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Eu sou o Cleiton, para você que não conhece, e no vídeo de hoje eu vou falar sobre alguns erros que você não deve cometer na hora de comprar o seu notebook. Então fique atento a cada tópico que eu vou falar aqui. Tô com a listinha aqui do lado, vou ler a listinha aqui e falando um pouquinho sobre cada tópico que eu escrevi aqui, preparei para vocês, beleza? Deixa o likezão e vamos logo pro vídeo. Então pessoal, primeiro erro que você não pode cometer é referente ao processador. Se atente na hora de escolher o processador. Muitos notebooks que nós vamos comprar hoje em dia ainda tem processadores muito fracos, como por exemplo Celeron. Aí você deve estar em casa me assistindo de um notebook que tem um processador Celeron. Mas, não seja aí cabeça dura e reconheça que o Celeron não é um bom processador. E se você vai pagar R$2.000 em um notebook, R$2.300 em um notebook para comprar com Celeron, gasta mais de R$200 e compra com i3, que tem o dobro ou o triplo de desempenho de um Celeron. E você vai ficar muito mais servido por mais tempo. Vai conseguir rodar mais tarefas. Vai conseguir até rodar alguns jogos no seu computador. Vamos para o próximo tópico, que é se atentar à quantidade de memória RAM. E aí tem alguns adendos que a gente vai falar. Hoje em dia, 8 GB de memória RAM dá para você utilizar para a grande maioria das tarefas básicas. Mas caso você for utilizar o seu notebook para algumas tarefas mais pesadas, como edição de vídeo, como jogar alguns jogos, já que tem alguns notebooks que rodam jogos, então fique atento à memória RAM, porque 8 GB é para uso mais básico. No mínimo 16 GB para o uso mais avançado, como jogos, edição de vídeo e abrir programas pesados como o Premiere Pro, Adobe Photoshop e esse tipo de coisa. Então se atente a isso aí. Mas um detalhe que a gente tem que lembrar é que hoje em dia, a grande maioria, pelo menos dos notebooks, você consegue fazer o upgrade de memória RAM. Você compra um notebook lá com 8 GB, você consegue comprar mais um pente de 8 GB e fazer os 16, ou até mesmo colocar 32, Tem notebook que aceita 64 GB. Também tem notebooks que vem com apenas 4 GB. Eu recomendo fortemente que você tire esses 4 GB, compre 2 pentes de 8 GB e coloque no seu notebook. Um outro ponto é que tem notebooks que não vem com a possibilidade de upgrade de memória RAM. Como por exemplo, um famosão que a gente conhece muito bem, que é o Samsung Book 4. O Samsung Book 4 você consegue encontrar opções com 8 GB ou 16 GB. Então, se você for comprar um Samsung Book 4, compre com a versão de 16 GB. Se você for comprar tipo ali o i5, que já é um processador um pouco mais forte, compre com 16 GB de memória, porque a memória RAM do Book 4 é soldada à placa-mãe. Então você não vai ter a possibilidade de upgrade de memória RAM. No Book 4, somente upgrade de armazenamento. Vamos para o próximo tópico aqui. Compre com SSD e não com HD. Ainda nos dias atuais, nós estamos aqui em 2025, mas provavelmente se você estiver assistindo 2026 ou 2027, ainda vão existir notebooks com HD. Muita gente vai vender notebook com HD e hoje em dia simplesmente não dá. HD, principalmente o Windows 10 e o Windows 11, talvez se você for utilizar um Linux, um Windows mais antigo, até role para algumas coisas. Mas para o Windows 10 e o Windows 11, HD não dá. Tem que ser SSD. E hoje em dia a maioria dos notebooks que vem com SSD já vem com SSD M2 do tipo NVMe. Não é aquele SATA comum que tem ali os seus 500 megas de leitura mais ou menos. Se vier com SATA comum, já é muito melhor que um HD, que tem ainda na faixa dos 100 a 160 megas de velocidade e ainda é mecânico. Por ele ser mecânico, a velocidade de leitura fica ainda mais lenta. Vamos para o próximo tópico aqui, que é o mesmo modelo com várias configurações. O que eu quero dizer com isso? Por exemplo, às vezes você está na casa de um amigo, aí você vê um notebook dele. Vamos usar como exemplo aqui de novo o Book 4. Aí o Book 4 do cara roda, sei lá, Warzone com 40, 50 FPS mais ou menos. Aí você viu aquele notebook, que notebook é o seu? É o Book 4. Aí você quer comprar um igual, um Book 4, porque roda. E se você não entender muito de configuração, talvez você compre
o Book 4 com o processador U300, né, que é a evolução do Celeron aí, ou você compra com o i3. Mas se você comprar com esse processador, obviamente não vai rodar o Warzone. Então fique atento às configurações, né? Porque em vários modelos como Lenovo 3i, você tem várias configurações. Tem com Celeron, tem com U300, tem com i3, com i5, com i7. Então quando você vê um notebook que está rodando certos tipos de jogos, pergunte a configuração total daquele notebook para você comprar exatamente a mesma configuração. Tome cuidado com essa questão do modelo. Próximo erro que você não deve cometer é a questão da tela, né, e resolução, né, tipo da tela então. Porque ainda hoje existem muitos notebooks sendo vendidos com tela HD, aquela tela 1366 por 768, que é uma tela que tem baixa qualidade, que é uma tela que ela é reduzido ali a quantidade de pixels na tela. Então você olha para a imagem, se você olhar muito de perto, você consegue ver os pixels ali na tela. Então hoje em dia tem que ser Full HD, né? E tem vários tipos de tela Full HD. Tem a tela VA, tem a tela TN e tem a tela IPS. Entre essas, a melhor tela é a IPS. Então você tem que ficar atento. Se eu quero muita qualidade na minha tela, eu compro IPS. De preferência com 100% da escala RGB, que vai ter a gama de cores completas e vai ter uma fidelidade de cores mais perto da realidade. Por exemplo, vocês estão me vendo aqui, se a tela for IPS, vocês vão ter uma melhor fidelidade de cores. Se for TN, vai ser aquela tela com baixa qualidade, que se você olha de um ângulo ou de outro, você vê as cores distorcidas. A IPS você não vê. A IPS você olha de lado do notebook, você consegue enxergar a informação do mesmo jeito do que quem está olhando de frente. Então fique atento a esses detalhes. A tela tem que ser Full HD e de preferência ser IPS, beleza? A questão da Dell, os notebooks da Dell, tá escrito lá, tela WVA. A WVA é a mesma tela IPS, só com o nome característico da Dell. Então WVA é uma tela de boa qualidade também. Próximo tópico, notebook que já vem com Linux. Muita gente, eu já vi relatos de pessoas que compram um notebook que está com preço muito bacana, vai lá, compra, chega em casa, liga o notebook todo feliz e não sabe usar porque ele está com Linux. E a pessoa fica desesperada. Comprei Tem gente que até devolve o notebook. Tem gente que devolve o notebook porque está com Linux. E, gente, os notebooks que são muito baratos, em alguns casos, eles vêm com Linux para baixar o custo. Para não ter que para a empresa que está fabricando esses notebooks não ter que pagar ali o valor do Windows a mais, o que deixaria o notebook mais custoso. Porém, pessoal, para você instalar o Windows é muito fácil, mesmo que ele venha com Linux, você consegue fazer a instalação aí na sua casa, bem simples, bem fácil. Se você colocar aqui no canal instalação do Windows, você vai achar vários vídeos de instalação do Windows 10, Windows 11, né? Tem até a instalação do Linux, né? Vai que você quer outra versão, né? Vem com Linux, você sabe o que você quer, aí vem com Linux, eu quero a versão Ubuntu. Tem tutorial aqui, mas tem tutoriais de como você instalar o Windows, então é bem fácil. Não se desespere e principalmente não pague uma fortuna para técnicos, porque eu ensino passo a passo aqui de como você instalar o Windows no seu computador. É bem simples e bem fácil. Último tópico, achar que um notebook simples roda jogos pesados. É meio que o que eu falei ali, né, sobre as configurações anteriormente, né? O mesmo modelo com várias configurações. Se você quer notebook para jogos, você tem que comprar um notebook que tenha placa de vídeo dedicada. A menos que você queira rodar um jogo mais leve. Por exemplo, se você pegar um notebook que tem um i3 12, 10U, acho que alguma coisa assim a nomenclatura do i3. Um i3 de 12ª geração ou 13ª. Você consegue rodar alguns jogos leves nele. Você consegue rodar Valorant, você consegue rodar League of Legends, um World of Warcraft, um CSGO, né? O CS2 já é um pouquinho mais pesado, mas você consegue rodar esses jogos. Mas se você for passar lá pro Cyberpunk, o Red Dead Redemption, você não vai conseguir rodar. Aí tem que ser um notebook com placa de vídeo dedicada. E para isso, você vai ter que comprar um notebook gamer, os notebooks gamers que tem placa de vídeo dedicada. E sendo assim, eles são mais caros também, porque tem mais tecnologias de processamento, beleza?
Então, são esses aí os tópicos, os erros que você não deve cometer na hora de comprar o seu notebook. Fique atento a cada detalhe, se ficou alguma dúvida, volta lá no início do vídeo, assiste tudo de novo, beleza? E eu vou deixar aqui também na descrição links de alguns notebooks que eu considero top para você estar comprando, desde o mais básico ao mais top aí notebook gamer para você, tá? E também tem os links dos meus grupos de ofertas e minhas redes sociais para você acompanhar. Nos grupos de ofertas eu mando também ofertas de notebook. Todo dia tem oferta de notebook lá no grupo de ofertas, então vai lá para você participar, beleza? Vou ficando por aqui então, um abraço e até o próximo vídeo, galera. Valeu!